gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas vocês estão ouvindo este podcast, mas eu me chamo Greta Camassola e está começando o Informação Mix. Olá, eu me chamo Miriam Gonese e também faço parte desse programa. Vale lembrar que este programa é direcionado para todos os públicos, em especial para você, estudante universitário. Aqui você irá acompanhar um mix de conteúdos importantes sobre o Brasil e o mundo. No episódio de hoje, vamos conversar sobre moda e sustentabilidade. A indústria da moda é conhecida por criar tendências e agora está trabalhando na sua tendência mais importante, a sustentabilidade. E ao contrário de algumas decisões da moda questionáveis, essa é uma tendência que todos os consumidores podem apoiar. Todo mundo está acordando para o fato de que a preferência do consumidor mudou e ela quer produtos mais ecológicos. Isso inclui a indústria da moda moderna também. É fato conhecido que a indústria da moda produz muito desperdício por ano, e as pessoas começaram a buscar roupas sustentáveis. Cada vez mais, os consumidores querem ter um impacto positivo no meio ambiente. Pesquisas mostram que 80% dos consumidores querem que as marcas ajudem eles a serem mais ecológicos. Mesmo assim, a moda é notória por suas práticas de desperdício que prejudicam o meio ambiente. Produtos de moda são responsáveis por 10% da emissão de carbono no mundo, mais que voos internacionais e o transporte marítimo juntos. É bastante, né? Mas a indústria da moda é responsável também por 20% da poluição da água no mundo. Se a indústria dá 26% do carbono mundial até 2050. Mas, apesar disso, as marcas estão se reinventando e buscando cada vez mais realizar trabalhos que não prejudiquem o meio ambiente. Para compreender um pouco melhor esse mundo da moda e da sustentabilidade, conversamos com a professora do curso de moda da UX, Tatiana Lachuk. A prof conta um pouquinho sobre o conceito de moda sustentável, a importância de aprender sobre isso durante a graduação. Para falar sobre o que é moda sustentável, um conceito, né, dos 3 pilares. Na verdade, existem outras teorias que trazem 4 pilares, que seriam os pilares econômico, social e ambiental. Então, quando a gente fala de uma moda sustentável, a gente está falando da moda com sustentabilidade. Então, a gente junta essas duas palavras, né? E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala desses 3 pilares, então a gente está falando de uma moda que englobe esses 3 pilares. Então, quando a gente fala de uma moda sustentável, a gente não está falando apenas de uma marca que trabalha questões sociais ou que utiliza materiais ecológicos, né? A gente tem que trabalhar sobre esses 3 pilares. Então, quando a gente fala do ambiental, a gente está falando em relação a um uso de um material que tem menor impacto ou algum processo produtivo. Então, a gente está falando em relação ao ambiental, meio ambiente, tá? Impactos relacionados a impactos do meio ambiente. Depois, o social está relacionado à forma como eu me envolvo com uma marca, né, de moda, ela se envolve com a sua comunidade e também, e não só a comunidade externa, mas também a comunidade interna que está dentro da empresa. Então, aí a gente está falando dos funcionários, a forma como se relaciona com os funcionários, a forma como trata esses funcionários, e também a gente tem a questão do pilar econômico, que está relacionado ao preço, né, aos valores que essa empresa ela coloca no mercado, tá? Aqui a gente pode falar sobre preço transparente, né? Tu colocar no mercado um produto que tenha um preço justo também está relacionado ao pilar econômico. E algumas teorias trazem também o pilar cultural, por último, tá? Então, a moda sustentável, ela tá relacionada a esses 4 pilares, tá? Da sustentabilidade. Então, é muito difícil hoje eu ter uma moda, praticar uma moda sustentável, porque eu preciso ter o olhar para esses 4 pilares, tá bem? Bom, é difícil, mas não é impossível, né? A gente precisa aí de muita dedicação e também muita transparência da marca para conseguir chegar a esse conceito,
tá? Então, as marcas elas têm que ter um cuidado muito grande quando se auto-intitulam uma marca sustentável, porque elas têm que trabalhar todos esses pilares, eles têm que estar alinhados, ok? Aprende moda sustentável na faculdade. Bem, essa pergunta, essa não era feita há alguns anos atrás, né? É uma pergunta relativamente nova. Por que veio isso à tona, essa temática da sustentabilidade? Existem várias razões. As marcas hoje estão muito envolvidas com a sustentabilidade. O consumidor ele está cobrando cada vez mais das marcas isso, né? E a gente sabe que a indústria da moda é uma das indústrias mais poluentes hoje no mundo. Então, essa necessidade de aprendermos sobre moda, sobre sustentabilidade na moda, ela vem de várias necessidades, de um movimento, de uma macro tendência global de melhorar os processos produtivos, o processo de desenvolvimento na moda, e isso começa na faculdade. Então, não tem como eu cobrar do designer que ele trabalhe com materiais de forma mais consciente, que ele pense no processo produtivo, ou que mesmo a empresa pense no processo produtivo de forma mais consciente, se eu não tenho a base, se eu não tenho o estudo. Então, é preciso gerar essa confiança, essa consciência no estudante na base, na raiz, que é a faculdade. Então, por isso que essa temática ela vem forte nos cursos de moda ultimamente. Como eu mencionei antes, era um assunto que anteriormente não era tratado ou não tinha esse nome, não tinha essa palavra. Claro que a gente trabalhar a moda de forma ética, trabalhar os materiais de forma mais consciente, de uma forma ou outra a gente já trabalhava. Eu, por exemplo, quando me formei, a gente sempre falou, né, em questões éticas, em questões sociais, mas talvez os materiais não eram trabalhados de forma com esse olhar sustentável com tanto afinco. Então, hoje a gente percebe um movimento de uma cobrança do consumidor, uma resposta a essa cobrança do consumidor por parte das marcas e também por parte da indústria que está oferecendo materiais inovadores, materiais ecológicos para que essas marcas possam trabalhar. E além da Prof. Tatiana, conversamos com os CEOs de algumas marcas de roupas daqui do Rio Grande do Sul, que são sustentáveis. Eles nos contaram um pouquinho sobre como as marcas surgiram, sobre o dia da produção, os desafios que eles enfrentam diariamente, e para continuar seguindo levantando essa bandeira de sustentabilidade no mundo da moda. A gente vai conhecer a marca Tepo, com a Bárbara, a Levitai, com o Gabriel, a Caju, com a Nicole, e a Paula, da Marias Lavrandeiras. Sou o Gabriel, né? Gabriel Lauxo Santos. Atualmente sou empreendedor. O nome da minha marca é Levitai Clothing e ela foi criada na metade de 2017. Bom, na verdade a marca surgiu depois de uma certa tentativa que eu tive de ter uma marca com 14 anos, só que daí não deu muito certo, não fui levado muito a sério assim por alguns fornecedores e tudo mais. Mas ela surgiu meio na brincadeira, assim, entre conversas com amigos e tudo mais. E a parte dela ser sustentável veio já meio junto, né? Eu até quando decidi assim, eu quero ter uma marca, eu quero que ela seja sustentável. Tá, mas o que é uma marca sustentável? Não sei, eu vou atrás. Porque muito tempo atrás, né? Acho que quando talvez eu tinha 16 anos, no caso eu criei ela com 19, eu tinha ganhado uma camiseta de tecido sustentável. Eu não sabia o que ele era, nem o porquê que era sustentável, mas eu achei muito legal. E era de uma marca, né? Grande, enfim, uma marca de surf skate. E aquilo me fez refletir, né? Bom, se é sustentável essa camiseta, por que eles não fazem todas que sejam sustentáveis, né? Então isso começou a me deixar, né, meio pensativo, me gerou ali um inconformismo nessa questão, mesmo sem entender o que era sustentabilidade. Então quando veio para mim, né, a questão de fazer uma marca, eu já pensei, não, vai ser sustentável. E depois eu fui atrás de saber o que era sustentável antes de lançar ela e tudo mais. Aqui quem fala é a Bárbara D'Ambros. Estou hoje aqui representando a equipe da Tepo
e eu vou contar um pouquinho da história dela para vocês. É uma marca relativamente nova, irá completar um ano agora em julho, e ela foi fundada em Caxias do Sul com os princípios da sustentabilidade. Quem fundou ela foi um casal de empreendedores, a Brenda Quevedo e o Eduardo Suzin, que estão no ramo da moda há mais de 10 anos, com uma loja multimarcas conceituada em Caxias do Sul. E o que acontece? Eles sempre sentiram falta de uma marca engajada com as causas sociais e ambientais, uma marca que tivesse um propósito maior por trás. A história da Caju é um pouco curiosa. Na verdade, eu tinha uma cadeira na faculdade que era composição e cor, se não me engano, e eu tinha que criar mais ou menos uma marca, assim, um ideal de marca, um conceito que me interessasse. E eu comecei a fazer uma ideia de uma marca de biquíni, porque eu sempre gostei muito de praia e tal, mas assim, zero pretensão de ter marca, nunca foi um sonho ter marca. E eu só fui fazendo mesmo para aplicar na cadeira. Quando eu apresentei o projeto, eu tinha vontade de fazer biquínis sustentáveis, mas eu ainda não sabia como, eu não conhecia matéria-prima e tal. Mas apresentei esse conceito nessa cadeira e uma colega minha, que é a minha sócia hoje em dia, terminou a cadeira, ela me chamou e ela falou: eu gostaria de ser tua parceira nesse projeto e tal, acho que ele tem muito futuro, tu pilharia tirar do papel e fazer isso na vida real. E aí foi dali que a gente partiu a começar a pesquisa e entender toda essa parte de desenvolvimento sustentável dentro da moda. Meu nome é Paula, sou artista e artesã da marca Marias Lavradeiras. Como que a nossa marca surgiu? Ela surgiu mais ou menos há uns 10 anos atrás, cerca de 10 anos atrás. Na época, tanto eu quanto a minha irmã, que também participa da marca, éramos estudantes de história e o diretório acadêmico do curso estava oferecendo uma oficina de stencil, que é a técnica que a gente utiliza para pintar as camisetas. Na época, então, a minha irmã fez a oficina e ela tinha que aplicar a estampa que ela tinha recortado em raio-x em algum tecido ou em alguma camiseta. E a estampa ficou muito bonita, era uma mulher zapatista, mexicana. E aí, logo em seguida, depois da oficina, eu vi aquela estampa, eu disse, eu também quero uma camiseta assim, com essa arte que tu tinha recortado e tal. E aí ela fez pra mim. E a camiseta quem fez foi ela mesma, porque a gente também... a gente é filha de uma costureira, a Maria Inês, que é a nossa mãe, do qual ela também faz parte da marca. Ela nos ensinou a costurar e a gente costura desde criança. Então a Pamela, que é a minha irmã, ela acabou fazendo a camiseta pra mim, estampando, pintando. E a ideia de abrir uma marca sustentável nunca foi a intenção. Na verdade, nunca foi nenhuma intenção ter a marca. Porque a marca, ela foi praticamente um caminho que foi acontecendo. Então, quando que a gente decidiu, então, formalizar esse trabalho, colocar um nome e pensar o que a gente usava, que materiais que a gente usava, que a gente acabou se dando conta que a gente também estava utilizando materiais que eram sustentáveis, que no caso, como a gente utiliza o stencil para fazer as pinturas, a técnica do stencil, ele é feito com lâminas de raio-x, a gente recorta os nossos desenhos, as nossas frases nessas lâminas de raio-x que iriam para o lixo. Então, a gente acabou sistematizando esses materiais que a gente tinha e percebendo que eles eram sustentáveis. E não somente o raio-x, mas a gente passou também a customizar peças usadas, camisetas que as pessoas queriam dar uma nova vida. A gente também passou a reutilizar as próprias sobras de tecido da nossa produção. Bom, acho que os desafios para ter uma marca sustentável eles foram mudando um pouco. Lá no início era até muito desafiador tu conseguir fornecedor, né? Ainda é, mas de 2017 para cá, na verdade, mudou muita coisa no mercado. Tipo, muitas empresas de tecido passaram a se adequar nesse mercado, com diversos selos e tudo mais. Mas lá em 2017 tu tinha bem poucas opções, né? E tinha que pesquisar muito também para encontrar alguma coisa sustentável. Também, um dos desafios é realmente sim a marca ser sustentável e se manter sustentável, né? Eu acho que tem que olhar para todo um ecossistema que ela está inserida mesmo e tentar entender ao máximo do processo, desde até os resíduos que tu gera e tudo mais. Então,
Acho que realmente sim, o desafio é tu se manter atualizado, é tu ter um esquema viável, né, que também seja sustentável, porque não adianta tu usar tecido sustentável, mas tu também gerar um monte de descarte, né? Então todas essas questões são bem importantes. Eu acho que também é muito de tu conhecer teu entorno, porque querendo ou não, quanto mais perto são as coisas que tu usa, né, quanto mais perto elas estão, mais sustentável também acaba sendo pela questão de emissão de combustíveis e tudo mais. E, claro, acho que tem que pesquisar sempre muito, né? É sempre um desafio se manter atualizado. São encontrar fornecedores, né, desses tecidos sustentáveis, porque a maioria dos fios não são feitos no Brasil, né? E quando a gente vai pensar em exportar, isso não se torna mais sustentável, porque o combustível utilizado até chegar no Brasil, enfim, daí perde toda, né, o propósito da sustentabilidade. E então é difícil, a gente acha que isso vai da oferta, da demanda e da procura. Quanto mais pessoas consumirem dessas marcas, mais empresas, né, vão querer tomar frente dessas iniciativas e produzir tecidos e fios diferentes e sustentáveis no Brasil. Então é uma questão de conscientização do cliente, né? E o segundo, a segunda maior dificuldade, né, desafio, é conscientizar o cliente de olhar a etiqueta, de entender o porquê que ele está pagando esse valor por essa peça, porque a maioria dos clientes, dos consumidores hoje, eles compram pela estética. Eles não pesquisam se a marca tem algum propósito por trás, se a marca é engajada com causas sociais e ambientais, né? Que no caso da Tepo. Ah, e outro fato interessante, né? Lembrei agora. A Tepo vai destinar 2% da margem de cada produto para causas ambientais e sociais. Então, no final de cada ano, a gente vai fazer essa doação para ajudar essas causas que acreditamos. Inicialmente, quando eu comecei em 2016 com a marca, junto com a minha sócia, a gente não conhecia matérias-primas sustentáveis. O mercado de matéria-prima era muito, muito pequeno, sabe? Era tudo. Ou era muito absurdo e tinha que importar essas matérias-primas, então tudo dolarizado ou por preço de euro. Ou realmente aqui no Brasil era, tipo, ínfima a quantidade de matérias-primas que existia né, no âmbito ecológico. Hoje, quase 5 anos depois, as coisas mudaram muito, né? E eu acredito que nem te falei, o mercado tem entendido como um todo que a sustentabilidade ela é uma premissa obrigatória. Então tem crescido muito o nível, a quantidade de matérias-primas disponíveis no mercado, a forma, né, as tecnologias que as pessoas conseguem agregar isso para que o produto seja mais sustentável. Eu acho que são vários os desafios. Um dos primeiros é justamente ser criativo e pensar em reutilizar materiais que não têm mais uso ou destino ao lixo. A gente tem muito material aí que dá para pensar. E aí, nesse caso, tem que quebrar um pouco a cabeça de pensar como que a gente pode reutilizar eles. É um outro desafio que acredito que acaba sendo um desafio não só para mim, para outras marcas também, que é o acesso à matéria-prima. Então, por exemplo, no meu caso, uma das matérias-primas que eu preciso para a marca são tecidos. E nem sempre os tecidos que estão disponíveis no mercado, eles são feitos de forma agroecológica ou mais sustentáveis, enfim. E acredito que a gente não tem acesso a esses tipos de matéria-prima que sejam mais ecológicos justamente porque quem detém as matérias-primas, né, quem detém os meios de produção na sociedade é uma burguesia que não quer ver transformação, que não quer pensar em justiça socioambiental no mundo. Então, a gente acaba também esbarrando num sistema que ele não quer ver esse tipo de trabalho, ou pelo menos ele não quer esse tipo de justiça no mundo. O pessoal também contou qual o diferencial de cada uma das marcas. Bom, sobre os diferenciais da marca, né? Eu acho que toda empresa, na verdade, ela é feita de pessoas, né? Então eu acho que, claro, acaba sendo um pouco, né, das pessoas que se envolvem, né, tanto de maneira formal quanto informal, que seria uma rede de apoio, né, amigos, amigas que
que mandam ideias, que, enfim, que lembram de nós. É muito essa pegada de ação que a gente tem, né? Porque além de a gente só usar tecidos com certificados, que vão desde certificados da Cocamar para PET reciclado e até mesmo o GOTS, né? Que seria o maior selo sustentável que temos atualmente, que é para algodão orgânico. A gente ainda planta árvores, recolhe roupas, doa alimentos, fazemos seminários de incentivo à ciência, também fazemos collabs com artistas independentes, sempre procuramos fazer uma produção da maneira mais assertiva possível, né? Desde com encomendas e tudo mais. E a gente tem muito essa pegada de querer, né? De querer fazer, de querer pensar no que a gente gostaria de ver mais empresas fazendo. Então, às vezes a gente até faz assim para meio que provocar, né? Tipo, pô, a gente tá fazendo, será que ninguém quer fazer também? Porque a gente tá procurando um impacto aqui, né? Então, até para falar um pouquinho de números, né? A gente já plantou a gente plantou 249 árvores, já doamos mais de 380 peças de roupa, já fizemos 5 dias de palestras de incentivo à ciência e sustentabilidade, né? Trazendo problemas reais e atuais que a gente tem, que a ciência poderia resolver. Já doamos alimentos também para orfanatos e já fizemos collabs com artistas locais também. Agora de cabeça eu lembro disso. Então, podemos dizer que a Tepo tem diversos diferenciais, que um deles é uma marca sem coleções, que não seguem estações. O segundo é uma marca que divulga os preços totalmente com o consumidor, uma marca totalmente transparente. O terceiro diferencial é uma marca que só utiliza tecidos com certificações ambientais. Então, acho que estamos num caminho certo quando se trata de pensar no futuro, né, o futuro do nosso mundo, do nosso planeta. Hoje a Caju tá passando por uma grande reestruturação, assim, eu sou bem sincera sobre o meu processo. Eu comecei muito, muito cedo. Comecei a empreender com 18 anos de idade, com a mão na frente e até atrás, assim, só, tipo, aprendia na facul, aplicava na marca, então eu errei muita coisa. Eu vejo que não que eu perdi oportunidades, mas que eu não tive maturidade suficiente para pegar certas oportunidades. Mas, de qualquer forma, eu acho que hoje o diferencial da marca é que a gente tenta fazer tudo o mais sustentável possível. Não interessa se é biquíni, se é roupa, se é objeto de decoração. Hoje a Caju é um grande hub, um grande laboratório de experimentação. Eu estou experimentando coisas e a moda praia foi o que a gente começou, né? Foi o disparo da Caju. E hoje a gente sempre tem a moda praia, e a moda praia, todas as peças são biodegradáveis, né? Com a tecnologia do fio biodegradável. E, consequentemente, uma coisa também que a gente sempre busca, que é um diferencial, é ofertar, é uma peça que pode ser muitas peças. Então, geralmente as peças são reversíveis, ou elas têm alguma mudança, assim, de, por exemplo, uma camisa que você pode, sei lá, dividir a camisa, usar metade como saia e metade como camisa. Então, esse novo momento que a gente está trazendo para a Caju. Então, a moda praia hoje é o que sustenta os outros projetos da marca e a forma como a gente vai lançar agora. E uma coisa que a gente também tem buscado ser um diferencial, que é não mais fazer coleção e uma grande quantidade de peças. A gente nunca fez, tipo, uma tiragem gigantesca das peças, tudo sempre foi muito reduzido, mas a gente tinha pronta entrega. Só que o que a gente está mudando agora para esse novo momento da Caju, principalmente também no cenário pandêmico que a gente se encontra, a gente vai começar a lançar drops. Então, vai vir drops de peças. Todo mês vai ter peças novas, elas se combinam entre si, só que não é uma coleção fechada onde eu faço 30 looks de uma vez só, sabe? Então, essa foi uma das maneiras que a gente se encontrou de sobreviver. E certos produtos, principalmente do que se trata sobre upcycling, a gente tem feito muito o serviço de upcycling dentro da empresa e testado se faz sentido. Eles vão ser todos ofertados por pré-venda. Então, você compra e a gente produz para também não tenha, né, um gasto absurdo para a Caju, como a gente é muito, muito pequena e é muito difícil todo mês conseguir sustentar toda essa operação que a gente tem. Foi a maneira que a gente encontrou o novo formato que a gente está para lançar em relação às peças de upcycling. O diferencial, então, da nossa marca, eu acho que a gente já falou um pouco, que é o próprio uso de materiais que iriam para o lixo. Então, a gente acaba usando materiais mais sustentáveis. Existem também outros diferenciais. O nosso trabalho ele é feito basicamente por 3 pessoas, por 3 mulheres, que é eu, a minha irmã e a nossa mãe. Então, é um trabalho feito por mulheres, é economia local.
é feita aqui na cidade. Além das marcas que conhecemos hoje, outro meio dentro da moda que podemos considerar sustentável são os brechós. Comprar em brechó é uma forma de incentivar o consumo consciente e a moda sustentável. O consumidor consciente evita descartar roupas rapidamente e se preocupa em saber como foi a produção da peça. Além disso, quem compra esse tipo de produto busca peças com significado e história. Pensando na sustentabilidade e no consumo consciente, além de ser uma forma de ganhar dinheiro, os brechós estão em alta atualmente. Cada dia cresce o número de brechós que vemos por aí. Além disso, uma grande tendência são os brechós online, principalmente por ter baixo custo, sem gasto com aluguel, energia elétrica e afins. Pensando nisso, conversamos com a Jéssica Zanetti e a Suelen Menon. As duas têm brechó online. Uma é aqui de Caxias do Sul e a outra é de Colombo, no Paraná. As gurias contaram pra gente um pouco da história por trás dos seus brechós e os motivos pelos quais elas começaram, além das vantagens de comprarem um brechó. O intuito do Brechó Menon hoje, na verdade, desde que eu tive o Brechó As Amélias, é levar uma moda de preço acessível para as nossas clientes, para os nossos consumidores, amigos. Geralmente os brechós hoje trabalham muito com vintage, o nosso brechó é um pouco diferenciado, a gente trabalha com muitas marcas internacionais e grifes, e eu consigo hoje repassar essas peças com valor bem acessível para as minhas clientes. Esse é o nosso grande diferencial. E automaticamente, né, trabalhando com peças, vamos usar o termo de segunda mão, seminovas, a gente já ajuda o planeta também, né? O mercado da moda é um mercado que causa um grande impacto em poluição e em resíduos aí. Esse é o intuito do brechó hoje. Eu acho que sempre, né? Desde as Amélias já tinha esse pensamento. Meu nome é Jéssica Zanetti, eu sou CEO do Arte de Garimpar Brechó. O Arte ele foi fundado no dia 29 de julho de 2020, foi realmente em meio à pandemia. Ele é um brechó apenas online. Hoje ele conta com mais de 3.000 seguidores e até o momento foram vendidas e resgatadas mais de 500 peças para mais de 10 estados do Brasil. Atualmente, quem cuida do brechó sou eu, né? Apenas eu. Cuido sozinha, faço toda a parte de em busca das peças, faço a limpeza, a higienização, o reparo, as costuras necessárias e toda a curadoria de um modo geral. Às vezes eu peço ajuda de alguns familiares, mas em geral sou eu que faço tudo. Eu também faço a parte do marketing, das compras e a venda das peças. E também as gurias falaram sobre a relação entre brechó, moda e sustentabilidade. Eu creio que alguns anos atrás os dois não caminhavam juntos, né? A gente já vem, né, de uma cultura aí de gastar, de consumir, de ostentar, de viver de status, de ser tragado pelo capitalismo todos os dias. Então, antigamente, uns anos atrás, para você estar estiloso e estar na moda, você tinha que estar comprando em loja de departamento, você tinha que estar indo em shoppings, e hoje isso mudou. Quando a gente fala de moda hoje, você já pensa o quê? Você já pensa em ser sustentável. Então eu falo, a moda e ser sustentável estão caminhando juntos. Hoje, para você ser descolado, você tá legal, bem vestido, já vem o que vem em mente? Vem o mercado de segunda mão. Vem os brechós, né? Vem as páginas de desapego. Então, hoje, os dois caminham juntos. E quando você fala em ser descolado, estar na moda, automaticamente, se você for analisar, são pessoas que têm um pensamento ecológico, são pessoas que têm empatia com o planeta. Então, acho que hoje os dois andam juntos. Tem tudo a ver. Sustentabilidade com moda. Os dois fazem uma união perfeita. É muito importante dizer que o brechó, ele reforça o conceito, né, da moda sustentável. A moda sustentável, ela visa a redução do impacto ambiental, ela visa a redução dos processos de produção de roupas,
dos descartes dos resíduos têxteis, da reutilização dos recursos e da preocupação com a longevidade das roupas. Só para ter uma ideia, a indústria têxtil ela é a segunda maior responsável pela poluição do meio ambiente. Então, quando as roupas são produzidas, isso gera muita poluição mesmo. Depois ainda há todo o descarte, todo um processo de utilização de química, enfim, para produzir as roupas. Para você ter uma ideia, uma calça jeans gasta aproximadamente 5.000 litros de água para ser produzida, uma única peça. Isso equivale ao consumo diário que daria para atender a necessidade de aproximadamente 47 pessoas. Então, é muita coisa. A moda sustentável, ela quer reforçar o slow fashion, né? Hoje em dia, o que acontece? Existe o slow fashion e existe o fast fashion. O fast fashion, ele basicamente é uma moda rápida. É a produção de roupas em massa, e essas roupas geralmente elas têm uma qualidade bem inferior. Então, são essas roupas que geralmente a gente vê em lojas de departamento e tal, que você compra essa peça, você lava algumas vezes, quando você vê essa peça, ela já tá toda desgastada, a fibra do tecido já tá péssima. Então, é uma moda muito rápida, que o intuito é realmente fazer você comprar e dali a pouco você tá com uma roupa desgastada para você comprar de novo, ou seja, ela quer que você esteja sempre consumindo, ela quer que você esteja sempre comprando. E a moda sustentável, ela já vai pelo caminho do slow fashion, que são roupas de fato que duram mais, são roupas que você compra e você usa bastante. Antigamente, inclusive, esse era o conceito das peças. As peças eram feitas para durar. O tecido das peças era um tecido melhor, era um tecido grosso. Quando você pega uma peça vintage que tem 40, 50, 60 anos, você percebe a diferença. Era feita uma peça para durar, era feita uma peça com uma costura mais resistente, com um jeans, por exemplo, muito mais grosso. Então, essa peça poderia ser utilizada por muito mais tempo. Por isso, quando a gente compra uma peça vintage no brechó, isso é incrível, porque você percebe que essa peça, ela tá impecável. Às vezes essa peça pode ter muitos anos, pode ter sido usada por muito tempo e ela está impecável, está ótima, pode ser utilizada por muito mais tempo. Então, o conceito realmente do slow fashion, da moda sustentável, é aumentar a longevidade das roupas, é você usar as roupas por mais tempo, o que diminui o consumo. Você não precisa estar o tempo todo comprando peças, né? Você pode comprar uma peça e tê-la por muito tempo, porque ela é uma peça boa. Você pode comparar, às vezes, uma peça que você encontra no brechó, uma peça vintage, com uma peça, com uma calça, por exemplo, que você compra numa loja de departamento, você vai ver que essa peça que você compra na loja de departamento, daqui a pouco é uma peça super barata, mas que usou exploração, né? Que escravizou crianças, por exemplo, e é uma peça que realmente não tem a mesma qualidade, é uma peça fraca, uma peça frágil, que logo vai ser jogada fora, porque você não vai ter como salvá-la. A prof contou também a importância da moda sustentável para o futuro do nosso planeta. Bem, a gente vive um momento crucial em todos os segmentos, não só em todas as áreas, não apenas na moda. Na área da alimentação, a gente vive um momento crucial em que os processos têm que mudar e algumas iniciativas estão sendo tomadas em todas as áreas. A gente vê no setor automobilístico e não poderia ser diferente na moda também. Então, essas iniciativas que elas surgem por parte da indústria têxtil, de confecção, das marcas, elas surgem, como eu mencionei antes, numa resposta ao que está acontecendo hoje no mundo. A gente está no meio de uma pandemia,
que aconteceu muito em função de um desequilíbrio ambiental, e que isso é acumulativo e que acaba sendo reflexo de muitas das nossas ações que acontecem em diferentes indústrias e também na moda. Então, não tem como hoje a gente pensar, se a gente quiser melhorar o nosso panorama de vida, de existência no planeta, a gente precisa tomar atitudes diferentes das que a gente já vinha tomando. Senão, nada vai mudar e a gente não sabe, ou já sabe mais ou menos qual o nosso futuro, se isso não mudar. Então, eu acredito muito que a gente não tem mais como não trabalhar a sustentabilidade na moda. Acredito que é um caminho realmente sem volta. Eu percebo uma mudança, eu como professora e também como pesquisadora, professora não só na graduação, mas também de cursos de extensão, eu percebo o interesse por parte das pessoas em relação a esse movimento, a querer estudar, a querer entender mais. E eu fico muito feliz de fazer parte disso, de fazer parte desse movimento em prol do futuro mais sustentável. Muito bacana o trabalho do pessoal que ouvimos hoje, né? Eu amei saber um pouco mais sobre esse assunto tão importante e que vem ganhando cada vez mais força na sociedade. Eu também amei muito. E a gente agradece a participação de todos. Você ouviu o episódio Moda e Sustentabilidade do podcast Informação Mix, onde você encontra um mix de conteúdos. E não podemos esquecer de mencionar que a central de atendimento da UX, aquela que resolve seus problemas com a graduação, possui um WhatsApp. Anota aí o número, é 54999 31 34 41. Infelizmente, hoje foi o nosso último episódio. A gente espera que vocês tenham gostado do podcast Informação Mix. Não é mesmo, Almeri? Sim, Greta, isso mesmo. A gente agradece a participação de todos os participantes desse e dos outros episódios. Se você não conseguiu acompanhar os outros episódios, entra no perfil da Free Speech no YouTube e confere que tá tudo por lá. Obrigada, gente. Até a próxima. Bom dia, boa tarde ou boa noite.